Bom, beleza. Então a gente quantificou o que é o campo elétrico, né? Deu quantidade para ele, unidade de medida, a gente vai dimensionar esse cara dessa maneira. Só que uma coisa que eu não chamei tua atenção é o seguinte: você percebeu que gravidade, força, peso são grandezas vetoriais, certo? Então, campo elétrico e força elétrica também são grandezas vetoriais. O que isso quer dizer? Lembrando, são grandezas que possuem, além do valor numérico, a direção e sentido. Aqui, a gente estava calculando o módulo desse cara. Agora a gente vai aprender como é que a gente faz para achar a direção e o sentido de um campo elétrico. A gente tem alguns macetes para fazer isso, mas já que a ideia aqui é te fazer entender como a física acontece, eu vou te dar esse visuzão. Fala comigo. Bom, vetor campo elétrico. Como é que eu vou achar esse cara? O que tu vai... Se liga no experimento que a gente vai fazer agora. Nós temos uma carga geradora e ao redor dela nós vamos colocar duas cargas de prova, tá certo? De cargas diferentes, de sinais diferentes. Então nós temos uma carga geradora e vamos colocar duas cargas de prova do ladinho delas lá para ver qual vai ser a perturbação. Lembrando, carga geradora vai provocar perturbação ao seu redor, certo? E as cargas de prova são as cobaias para eu sentir o quanto de força esse cara sofre, para eu poder quantificar o campo elétrico, quantificar a minha perturbação. Aí se liga só, eu tenho uma carga geradora aqui positiva. Ao redor dela, colocamos uma carga Q2 negativa e outrora botamos a carga Q2 positiva, ok? Beleza. Pensando na interação eletrostática, o princípio de Dufay, a gente lembra aí que semelhante repele semelhante e os opostos se atraem. Então, se a nossa carga geradora Q1 é positiva, ela vai repelir a minha carga de prova Q2 positiva e atrair a negativa. A única coisa que eu já lancei aqui contigo foram as forças eletrostáticas em cada uma das situações: repulsão, atração. Eu tenho uma outra carga em outro momento, tá? Um sistema separado. Uma outra carga Q1 geradora negativa, com duas cobaias de sinais opostos. Q1 sendo negativa, minha cobaia negativa, minha carga de prova, repulsão, minha carga de prova Q2 positiva, atração. Até aí, tranquilaço, show de bola. Então são dois momentos, tá? O meu momento aqui à esquerda e o momento à direita. Preste atenção. A minha carga geradora, ela está provocando uma perturbação ao seu redor que eu sei quantificar, mas eu não sei qual é a direção dele. O que eu vou fazer? Estudo de sinal. Algebrinha básica. Pensa comigo uma coisa. A gente sabe que o campo elétrico é igual a força elétrica sobre a carga de prova, não é isso? Vou escrever para você analisar junto comigo cada situação. Campo elétrico é a força elétrica sobre a carga de prova. Estudo dos sinais. A minha carga geradora, nesse caso, está provocando uma perturbação de sinal positivo, ok? Tudo bem? Aqui, a minha carga de prova, ela tem sinal negativo, ok? E aqui embaixo, ela tem sinal positivo. Confere? Show de bola. Pensa comigo fazendo um estudozinho de sinal basicão de frações. Eu aqui tenho um resultado positivo, denominador negativo. Qual sinal eu tenho que ter aqui em cima para que eu tenha um resultado positivo? Beleza, menusão tem que rolar aqui, que aí menos dividido por um menos vai me dar mais. Aqui esse cara deu mais. O que tem que acontecer com a minha força? Mais com mais para dar mais. Tudo bem? Estudo de sinal tranquilaço, sem o menor problema. Agora eu queria que você analisasse isso vetorialmente. Esse cara é um vetor, esse cara também. Esse cara é um vetor, esse cara também. Belezaço? O que vai rolar? Nesse caso, os meus vetores têm mesmos sinais. O que isso significa? Vetores de mesmo sinal têm o mesmo sentido. Eles apontam para o mesmo lado. E aí tu vai passando o para mim o seguinte: a minha força elétrica, aqui, verdinha, não está apontando do centro da minha carga geradora para fora dela? Então, na mesma direção e no mesmo sentido, o meu campo elétrico também tem que estar apontando do centro da carga, apontando para fora. Esse cara é o meu vetor campo elétrico. Ai, Guto, confuso, não entendi. Olha só. Carga geradora número 2, carga negativa. Olha para os vetores. Quem são os vetores? Campo e força. O que acontece com esses sinais?
são opostos. Se eles são opostos, isso significa que eles apontam em sentidos opostos. Veja bem, a minha força não está apontando para o centro da minha carga geradora, então meu campo tem que ser oposto a isso. Ele tem que apontar para fora. O que você observa? Que em ambas as situações, seja com uma carga positiva, seja com a carga negativa, a minha representação do vetor campo elétrico aponta para fora. E tu não precisa fazer isso para mais ninguém. Para o resto da vida, tu vai admitir que o vetor campo elétrico de uma carga positiva aponta sempre para fora. Ele é um campo que a gente chama de campo divergente. Não dá para ver animal com ele, Guto? Parei. Olha só. E a minha carga geradora 1, certo? Do caso lá da direita, que é uma carga de sinal negativo. Tem dois corpos de prova ao redor deles, repelindo, atraindo. Vamos analisar então o vetor campo elétrico. Nesse caso aqui, Ezinho, força elétrica, carga de prova. Ezinho, que é o campo elétrico, força elétrica, carga de prova. Belezaço? Então, olha só, fazendo o estudo do sinal basicão da situação aqui agora. A gente tem uma carga geradora Q1 negativo. Então, esse cara tem sinal de menos, esse cara tem sinal de menos. Na primeira situação, lá de cima, eu tenho uma carga geradora negativa e aqui embaixo, na segunda situação, eu tenho uma carga geradora positiva. Beleza? Bom, que sinal que eu tenho que ter aqui em cima para dar menos o meu resultado? Guto, mais com menos dá menos. E aqui, Guto, eu tenho mais aqui desse lado. Quem que eu tenho que ter em cima? Guto, menos. Quem mais com menos dá menos de novo. Vamos olhar agora para quem é vetor. Carga não é vetor. Carga é uma grandeza escalar, não tem direção e sentido. Ela tem sinal só para indicar se tem mais prótons ou elétrons, né? Beleza. Então, o que vai rolar aqui agora na brincadeira? Esses dois caras que são os vetores, está certinho em cima da simbologia, né? Esses caras aqui têm sentidos opostos. Então, se a minha força aponta para fora, do centro para fora da minha carga geradora, o campo que vai ser oposto, ele tem que apontar para dentro. Então, ele vai ficar aqui, ó, no sentido da carga, do centro da carga, apontando para dentro aqui. Esse é o meu campo elétrico. E, Guto, mas isso vai acontecer sempre? Vai acontecer sempre, olha só. O que acontece aqui agora? Esses caras têm sinais iguais, isso significa então que eles têm sentidos iguais. Então, se a minha força está apontando para o centro da minha carga geradora, o meu campo também tem que apontar para o centro da minha carga geradora. Por isso, tu vai dizer para sempre, toda a vida, que quando você tiver uma carga geradora negativa, você tem que ter um campo convergente. Sempre assim. Então, carga geradora positiva, campo divergente, aponta para fora da carga. E carga geradora negativa, campo convergente, apontando para dentro da carga. E para a gente fechar, a gente vai pegar um terminho que é muito comum nas provas, principalmente as provas que são mais tecnicistas, sabe? Que o cara quer que tu faça mais contas. Aí tu vem gostosinho, campo elétrico uniforme. Eu sempre falo assim, a física é linda. É sempre tão legal estudar física e ela é tão linda, tão linda, tão linda que ela é capaz de levar para o céu. E o céu não é o céu, é o campo elétrico uniforme. Olha só, você vai entender o seguinte, para. Olha aqui, presta atenção, senão eu vou dar risada. Placas condutoras. E essas placas estão carregadas e elas são paralelas. Gostosinho. Olha só. Uma placa carregada positiva, uma placa carregada negativamente. O que eu fiz? Lancei ali no meiozão, ali, um próton, certo? Ou seja, uma carga positiva. Qual o maneirão disso aqui? Tu concorda comigo que essa placa carregada positivamente vai repelir esse próton para lá? Então aqui vai ter uma forcinha que eu vou chamar de força de repulsão. Tudo bem? Do outro lado lá, eu tenho uma placa carregada negativamente. E, negativo gosta do positivo. Então, vai rolar uma atração. Então, aqui vai rolar uma forcinha de atração. Tudo bem? Show de bola. O que acontece? Essas forças, elas são diferentes. Porque tu lembra comigo que a força elétrica depende do inverso do quadrado da distância. Por isso,
eu desenho os vetores aqui de tamanhos diferentes. A força de repulsão é maior nesse primeiro momento que a força de atração. Só que nesse instante eu sou próton. Eu vou andando para o outro lado. E se eu vou andando para o outro lado, o que vai acontecendo? Eu vou me afastando de quem me repele e vou me aproximando de quem me atrai. Até que vai chegar um momento que você vai pensar isso aqui, ó. Isso aqui é um outro momento, ok? Então o próton está chegando mais pertinho aqui, maneiraço. Quando tu vai olhar, a força de repulsão ela vai ter que ter diminuído, porque eu estou mais distante desse cara que me repele. Então eu vou ter um vetorzinho força aqui, também força de repulsão. Showzaço. Em contrapartida, quando tu vai olhar, eu estou pertinho, cara, de quem está me atraindo, estou chegando lá, maneiraço, uau, luxo. E problema de dicção acontece, tá? É assim mesmo. Aí olha só, o que aconteceu aqui? Merda, né? Show aqui. Força de atração aqui rolando, gostosaço. Beleza? Show. Tu consegue perceber comigo que a força de atração ela foi aumentando à medida que o cara foi se aproximando? E tu consegue perceber que a força de repulsão foi diminuindo à medida que o cara foi se afastando? Eu queria que tu pensasse comigo o seguinte: como é que essa força aumenta ou diminui? É pela força eletrostática, não é? Perdi aqui o buraco da caneta. Força elétrica. Constante Q1, Q2, distância ao quadrado. O que eu quero que tu pense? À medida que a distância desse cara vai aumentando, a mesma medida que aumenta daqui atrai do outro lado. Então, a minha soma de forças, ela se mantém a mesma. Eu aumento 1 metro de quem me repele, eu aproximo 1 metro de quem me atrai. Quadraticamente, essa força para cá diminui. E essa aqui, quadraticamente, aumenta. Então, a minha força resultante, que é a mais importante para a gente analisar, a minha força elétrica aqui, ó, resultante, ela se mantém constante, certo? E a minha carga elétrica Q2, ela também se mantém constante. Eu falei sempre do meu próton, certo? Agora, se eu dividir um pelo outro, quem que eu acho? Não é o meu campo? Então, o que eu posso garantir? Que ali dentro, o meu campo elétrico é um valor constante dividido por outra constante. Então, o meu campo elétrico ali dentro vai ser sempre alguém o quê? Constante. E é isso que a gente vai chamar de campo elétrico uniforme. Ali vão se formar linhas que saiam de um positivo e entram num negativo. Eu tenho uma placa positiva, tenho outra placa tem uma placa positiva, outra placa negativa, eu vou ter linhas que vão sair de um direto para o outro. Essas linhas são as linhas que nós chamamos de linhas de força ou linhas de força de campo elétrico. Ok? Então, para fechar, o que é o meu campo elétrico uniforme? É quando eu tenho uma região em que eu tenho placas paralelas, onde eu vou perceber esse cara mais frequentemente. Placas paralelas com cargas opostas. Eu sou atraído por um, repelido por outro. Em qualquer ponto ali dentro que eu for medir o meu campo elétrico, eu vou dividir força que eu estou sofrendo pela minha carga. Sendo que se eu sofro a mesma força ao longo de todo o trecho, e eu sou a mesma carga ao longo de todo o trecho, o campo elétrico que eu estou sentindo, a perturbação que eu sofro é sempre a mesma. Beleza? Então vamos com tudo, vamos cair dentro dos exercícios, vamos destruir, porque aqui tu sabe, a física é linda, me respeita.